Oi, gente, tudo bom? Eu sou aluna do curso de psicologia e hoje eu vim explicar um pouquinho para vocês sobre o processo de avaliação psicológica. Então, o que é a avaliação psicológica? A avaliação psicológica, ela é um amplo processo de investigação, de coleta de dados e interpretação de dados obtidos por meio de um conjunto de procedimentos, né? Então, por isso que eu falei que ela é um amplo processo, porque envolve diversos procedimentos. Mas como assim? Ainda não tá claro. Então tá, vamos explicar. Bom, então esse indivíduo, ele vai ser avaliado, ele vai ser analisado por um psicólogo, um profissional psicólogo, porque a avaliação psicológica, ela é restrita ao uso, né, à prática do psicólogo. Então, como ele vai ser avaliado? Por meio de técnicas. Quais técnicas? Entrevista, questionário, o uso de instrumentos, que é muito preciso, são técnicas e meios que são validadas pela ciência psicológica, né, padronizados, são testes totalmente confiáveis e fidedignos. E eu acho que surge uma dúvida. E tem diferenças na avaliação psicológica? E sim, existem diferenças na avaliação psicológica e é de acordo com a queixa. A gente tem diversas áreas da avaliação psicológica, então é muito de acordo com os objetivos daquele indivíduo, das necessidades dele, enfim. Então, por exemplo, vou falar alguns contextos também que são mais recorrentes na infância e na adolescência. Bom, então, no contexto de psicologia jurídica, pode ser uma queixa de alienação parental, ou no contexto escolar, pode ser uma queixa de altas habilidades, né? Que antigamente se falava superdotação, ou também de TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção, ou também no contexto da neuropsicologia, pode ser o caso de uma deficiência intelectual. Bom, então, e aí como isso ocorre? Como surge essa queixa? Como que chega para o psicólogo? Então é isso, surge um encaminhamento que pode ser dessas diversas áreas que eu falei, pode ser encaminhamento do juiz, no caso da alienação parental, ou pode ser encaminhamento dos professores ou dos próprios pais da criança que chegam para o psicólogo e querem uma avaliação. Então, isso vai precisar de um laudo para comprovar e tudo mais. É feita uma anamnese, uma entrevista inicial. No caso de crianças, né, menores de idade, a entrevista inicial precisa ser com os pais e posteriormente você faz com a criança. E, enfim, aí eu separei também uma queixa aqui para dar um exemplo para vocês, uma queixa de autismo, e eu preparei um questionário que eu faria para os pais na primeira entrevista. Então, perguntar para os pais, né, para entender melhor. Seu filho se incomoda com música alta, com cheiros específicos? Ele é afetuoso? Ele é sociável? Como que é isso? Ele possui interesse muito grande por determinados assuntos? Então, acho que essas são algumas perguntas que eu faria, assim, inicialmente, para entender, né? E tem outras que podem ser feitas durante a entrevista também, pode ser uma entrevista semi-estruturada ali, e de acordo com o que eles vão falando, você vai puxando enfim, vai entendendo um pouquinho melhor dessa queixa, que pode chegar como autismo, e depois, no desenrolar e tudo mais, não é bem aquilo, ou pode ser. Então, por isso, é muito importante a gente fazer a entrevista. Ela vai ser um grande norteador para a gente entender se aquela queixa é realmente coerente, para dar depois continuidade às etapas da avaliação psicológica. Então, depois disso, depois de fazer a anamnese, depois de fazer a entrevista com os pais ou com o adolescente, enfim, tem algumas etapas que a avaliação psicológica ela precisa seguir. Na etapa 1, que seria a seleção de testes e escalas, seria mais para definir os objetivos, né? Onde o psicólogo ele vai escolher o que ele vai fazer de acordo com a queixa, qual instrumento ele vai utilizar de acordo com o sexo, a idade daquele paciente, considerando, obviamente, a queixa dele, as entrevistas e tudo mais. E aí ele vai verificar os manuais, como vai corrigir aquele teste, tudo isso é muito importante.
Nessa segunda etapa, que seria a administração dos testes e de escalas, o psicólogo, ele vai prestar informações ao indivíduo, né? Ele vai prestar informações à criança ou, enfim, a pessoa que ele está fazendo a avaliação. Ele vai escolher aquele instrumento e vai falar para a pessoa, vai falar para a criança os objetivos, os resultados. Ele vai falar todas as etapas que ele está fazendo, né? O que está acontecendo dentro daquela avaliação. Então, dentro disso também, ele vai fazer o rapport. O que é o rapport, né? É mostrar uma confiança. Ele não vai só aplicar o teste, né? De uma forma mecânica. Ele vai aplicar aquele teste, ele vai antes conversar com aquele indivíduo para entender também a queixa dele, não só dos pais. Então, a entrevista é feita com as partes, não só com os pais, para entender se o que os pais estão falando também é coerente. Então, eu mostrei a entrevista ali só com os pais no começo, porque é a primeira, né, entrevista que você faz por ser menor de idade. Mas, posteriormente, você faz também com a criança e vai entendendo a queixa de todas as partes. E, principalmente, daquela pessoa que você está fazendo a avaliação. Então, nessa segunda etapa, é muito importante também você ter o rapport, saber a hora de aplicar o teste, enfim. Terceira etapa, que é a correção e interpretação dos resultados, você vai interpretar aqueles resultados, mas não com uma intenção de rotular aquele indivíduo, né? Porque você tem que ter uma amplitude dos resultados. O paciente, ele muda ao longo dos anos. Não é que hoje eu vou te dar esse resultado, por exemplo, ele tem uma deficiência intelectual X e ele não vai mudar. Não, na verdade ele vai. Se a gente tiver o diagnóstico, a gente já procura o prognóstico, né? O que vai fazer com esse indivíduo depois. Mas enfim, isso eu vou falar um pouquinho mais depois da importância da avaliação psicológica. Então, essas são as 3 etapas que eu falei. E aí tem a quarta, que é a elaboração do laudo. Então, o laudo, ele vai ser para você encaminhar para aquela pessoa que, né, te pediu a avaliação psicológica. Então, se o juiz te pediu uma avaliação da alienação parental, você vai encaminhar o laudo para aquele juiz, ou você vai enviar o laudo para a escola que te pediu, né, enfim. Então, você tem que fazer aquele laudo de maneira clara, de maneira objetiva, com uma linguagem adequada. Não adianta colocar só linguagem da psicologia que aquele indivíduo que vai ler não vai entender. Então, por isso que todas as pessoas têm que ler. Se os pais forem ler, eles vão entender. Se o juiz for ler, vai entender. Se uma outra psicóloga de outra abordagem for ler, ela também vai entender. Então, essas são as 4 etapas, né, da avaliação psicológica. Bom, então a gente consegue concluir, né, a gente consegue entender que a avaliação psicológica ela é muito ampla, né, ela não é só um instrumento, que todo mundo acha que a avaliação ela se limita a apenas um teste, você vai lá, faz como se fosse uma prova e acabou. Não, né? As técnicas dela envolvem muito mais que um teste, um instrumento. O instrumento é importante? É muito importante, ele é um norteador para o psicólogo, mas ele não é absoluto, não vai ser só ele que vai te dar o resultado. Então, por isso que tem entrevista, tem questionários, o psicólogo tem que estabelecer um rapport, ele tem que saber quando aplicar esses testes, enfim. Então, a importância também da avaliação psicológica é para você entender que uma queixa, às vezes ela chega para você de uma forma, né, como eu falei, a do autismo, e às vezes você faz aquelas perguntas para os pais e você não vê isso. Então, às vezes pode chegar de uma forma totalmente diferente para você, você conversa com o indivíduo, você faz o teste, você vê que não é nada daquilo. Ou pode ser que sim. Então, uma criança que tem queixa de deficiência intelectual, por que vai fazer uma avaliação psicológica? Para a gente ter o diagnóstico e pensar no prognóstico, o que aquilo pode trazer de benefícios para aquele indivíduo, né? Hoje ele tem uma deficiência intelectual X, mas amanhã a gente entregando aquele laudo para a escola, eles vão entender a necessidade daquele indivíduo, né? Então, essa é a importância da avaliação psicológica, a gente conseguir entender o indivíduo dentro das suas potencialidades, aprimorando as habilidades que ele tem hoje,
né, através dos resultados. Então, é isso. Eu espero que eu tenha conseguido explicar um pouquinho da avaliação psicológica de forma clara, objetiva, enfim. E obrigada!